construindo base para suportar as guerras. Sejam bem-vindos, porque nesta aula de hoje eu vou falar que você guerreiro, você guerreira, vai ser preparado para ter uma base fundamentada. Sabia que é muito importante? Exatamente. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Nem todo guerreiro cai por falta de força. Alguns caem por falta de estrutura, por falta de base, não tem fundamento, não é estruturado. Você pode gritar, você pode profetizar, você pode orar alto, você pode guerrear, mas se a sua base ela for fraca, não tem fundamento, não tem uma estrutura, pode ter certeza que a tempestade vai te expor. E aqui é onde está o problema. A maioria quer guerrear, quer guerra, quer lutar e diz: eu quero lutar, eu quero vencer essa batalha, mas não quer construção, não quer uma base, não quer um fundamento, não quer disciplina, não quer um processo. E isso dificulta o seu avanço, dificulta de verdade o que você vai viver na frente. Aqui, nessa aula de hoje, neste vídeo, você vai entender uma coisa: não é a batalha que define quem permanece, é a base que sustenta o guerreiro. Então, não é o fato de eu ir para a guerra que me garante a vitória. Não é o fato de eu desejar estar lutando que vai definir que eu vou permanecer vitorioso. Não, não é nada disso. O que vai verdadeiramente te sustentar como guerreiro é a base, é a estrutura, é o fundamento que foi construído na sua vida. Amém? Então vamos lá. Então o primeiro fundamento que eu quero construir aqui neste vídeo, vou logo bem incisivo, é a importância da vida secreta. É muito importante você ter um princípio. E o princípio militar, né? Nós que somos guerreiros, você que é um guerreiro, que é uma guerreira, o princípio militar deste fundamento, que é a importância da vida secreta, é o que sustenta o guerreiro no campo de batalha ou na arena, é o que ele construiu no seu secreto, no seu oculto, aonde ninguém estava vendo. É isso que vai sustentar o guerreiro na batalha. O que vai sustentar o verdadeiro guerreiro na arena, na sua luta, no seu dia a dia, nas suas adversidades, nas suas dificuldades, nas suas barreiras, impedimentos, nas suas limitações, o que vai te sustentar é o fundamento que você tem no seu coração, na sua base, na sua estrutura para você continuar essa trajetória. Então, observe no texto, em Mateus capítulo 7, no versículo 24 ao 27, que o homem prudente, ele construiu antes da chuva. Ele não se preparou na chuva, ele construiu antes. Foi antes que ele se fortaleceu, ou seja, ele construiu a sua casa, não foi durante a chuva, foi antes. E ele construiu na rocha. Então vamos lá. A guerra pública, a batalha que você tem vivido, que você tem enfrentado, ela revela a sua vida em secreto. Então, tem gente que quer revelar quem ela é na luta. Não. Aquela luta, aquela batalha revela a estrutura que você tem, que você construiu lá onde ninguém estava vendo. Quando você acordou às madrugadas, quando você estava estudando a palavra, quando você resistiu, quando você renunciou, quando você obedeceu, sem ninguém ver, sem ninguém perceber, sem ninguém observar, sem ter notoriedade de nada. E você estava realizando sem ninguém perceber. É ali que se constrói a base, é ali que se constrói a estrutura para você viver o seu tempo de guerra, o seu tempo de luta. Quem ora escondido, quem não ora escondido, quem não ora escondido ou quem não ora em secreto,
ele vai ser exposto. Ele vai cair exposto e vai estar em vergonha. Então é muito interessante a gente observar esses detalhes. Eu sempre digo que uma intimidade espiritual, quem tem intimidade espiritual, quem preserva a intimidade espiritual, ele entra num bunker espiritual. Ele está protegido, ele está alicerçado, ele está fundamentado, ele está alicerçado naquilo que ele construiu, onde ninguém viu, aonde ninguém observou. Então a gente precisa atender guerreiros, preste atenção, guerreiros e guerreiras que negligenciam o secreto. Observe, homens de Deus, mulheres de Deus que foram chamados para estar na arena, na luta, na batalha, no seu dia a dia, que negligenciam o seu secreto com Deus, pode ter certeza que vão morrer em público. Quem não constrói no secreto, em público passa vergonha e é exposto, muitas vezes é envergonhado, porque não construiu no secreto. Quando nós não construímos no nosso quarto as nossas orações, as nossas petições, as nossas renúncias, as nossas buscas, as nossas obediências daquilo que o Senhor quer falar conosco, quer realizar conosco, quando nós não realizamos estas coisas, nós caímos em público, nós caímos em vergonhas. E a gente precisa entender, tempo com Deus diário não é uma opção para um guerreiro, não é uma opção para uma guerreira que está na frente de batalha, que está lutando agora. Você está lutando agora, você está com problemas agora, você está com grandes adversidades, você está com desafios impossíveis, você está com relato de impossibilidade, de superação. Você precisa crescer, você precisa avançar, você precisa suportar, você precisa batalhar naquilo que ninguém pode, tem que ser você. Bom, esse é o seu cenário. Bom, então guerreiro, guerreira, preste atenção. O tempo com Deus diário não é opção para você, é uma sobrevivência. Você precisa entender isso, não é opcional para um guerreiro, para uma guerreira. Isso é uma sobrevivência. Você precisa, necessita. O secreto é onde Deus te treina sem plateia, sem palco, sem elogio, sem ninguém ver nada. Tem aparência de derrota, tem aparência de fracasso, mas no secreto é onde Deus está te treinando, onde só você e Ele está, ninguém mais está. Você sabe que está sendo treinado, você sabe que está sendo forjado, você sabe que está sendo preparado para algo maior, mas isso, preste atenção, não precisa ser exposto. No tempo determinado, as coisas vão ser mostradas em público, com grandes vitórias que Deus vai te dar. O segundo fundamento que eu quero te dar aqui hoje, essa base que vai definir a sua guerra com vitória, é disciplina com estrutura invisível. Pode anotar, eu vou te dar aí quatro bases hoje. A segunda é disciplina como estrutura invisível. E o princípio militar para esse fundamento é: disciplina não aparece. Escuta, o princípio militar é: disciplina não aparece, mas sustenta tudo. Sustenta tudo. A disciplina ela não vai aparecer para ninguém. Ninguém vai ver a disciplina que você está passando com Deus. Ninguém vai ver a forja que Deus está fazendo com você. Mas ela vai te sustentar em tudo. Pessoas vão olhar para você e vai dizer: como você tem aguentado isso? Como você tem se sustentado com isso? É na disciplina invisível. É na disciplina com estrutura invisível, onde Deus está trabalhando com você, onde ninguém vê. Onde coisas estão acontecendo no seu interior, na sua particularidade com Deus, no seu quarto secreto com Deus, na sua vida de intimidade, de oração, de busca, de choro, de lágrimas, de estudo bíblico, de revelação, de estrutura, de fundamento, de fortaleza espiritual pela qual Deus está construindo na sua vida.
onde ninguém está obedecendo, ninguém está ouvindo e nem vendo. Observe que a casa que caiu, que foi fundamentada na areia, ela não caiu por causa da tempestade. Ela caiu por falta de estrutura. No texto de Mateus capítulo 7, no versículo 24 ao 27, aquela casa que foi feita em cima da areia, ela não caiu por causa da tempestade. Ela caiu por falta de estrutura. Então o que você precisa é de estrutura, é de ser estruturado, de ser fundamentado. Você precisa de uma base sólida, construída em cima da rocha, porque a Bíblia nos diz isso. A emoção, ela constrói rápido. Você vai para um culto, assiste uma palavra, uma pregação, meu Deus, Deus falou comigo, me arrepiei todo. E você pega aquilo, aquilo ali é uma emoção, bem que você chega, recebe, né? Só que se aquilo não for fundamentado na palavra, ela não vai se sustentar. Já a disciplina não. A disciplina constrói forte, constrói fortaleza, constrói uma estrutura sólida em cima da rocha. O insensato também construiu, mas o que aconteceu? Caiu. Por quê? Porque ele construiu sem um fundamento. Toda pessoa que constrói sem fundamento desmorona, ela não sustenta. Sem a disciplina, até o chamado vira ruína. Não basta você dizer, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu tenho dons, eu tenho uma aptidão, mas se você não tiver uma disciplina de verdade, voltada a ser forjado por Deus, a ser forjada pelo Senhor, vai virar ruína, não vai se sustentar, nas tempestades vai cair, porque não tem estrutura. Nas adversidades, nas perseguições, nas calúnias, nas traições, nas decepções, na escassez, nos momentos de escassez, nos momentos de falta, no momento de solidão, nos momentos de abandono, de rejeições. Você não suporta porque não tem estrutura, e tudo isso se sustenta na disciplina com Deus. É voltado a ter uma base, uma estrutura com Deus. Então, o segundo fundamento é uma estrutura, uma disciplina com estrutura invisível. Ninguém está vendo, ninguém está percebendo, mas Deus está te disciplinando. Muitas vezes você está chorando, mas Ele está te forjando algo, Ele está realizando algo dentro de você. O que você repete em silêncio determina se você resiste no caos. Então preste atenção, se eu tenho um padrão, se eu tenho uma disciplina de viver com Deus, se eu tenho uma disciplina com princípios bíblicos, se eu tenho disciplina de verdade, de viver algo maior com Deus, renúncias, uma abdicação de aquilo que não presta mais para o seu propósito, para o seu chamado, e você continua vivendo aquela essência, você continua a montar, a repetir, onde ninguém está vendo os seus procedimentos, mas está em silêncio, aquilo ali vai determinar se você vai resistir no caos. Se você manter esse padrão, quando chegar o caos na sua vida, você está estruturado, você está fundamentado, você vai ter intimidade com Deus, você vai ter relacionamento com Deus, você vai ter a força de Deus, você vai exercer a autoridade de Deus, o poder vai sobrecair sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Isso, a disciplina ela serve como estrutura invisível. Talvez você está sendo disciplinado por Deus, e talvez você pode estar murmurando, questionando. Calma, é uma disciplina que Deus está mantendo você. É uma disciplina que Ele está forjando você, que Ele quer te colocar na arena para que você não perca. Ele quer te colocar na arena para você vencer todos os teus inimigos. Então, antes de entrar na arena, tem que ter a estrutura, tem que ter um fundamento, tem que ter uma base sólida. Não basta somente construir uma casa. Lembre-se, teve um homem que construiu a casa em cima da areia. E o vento veio, a tempestade veio e destruiu. Então o problema não é construção, o problema é o fundamento. A questão que está envolvida aqui é o fundamento. Em que fundamento você está sendo estruturado?
Você está sendo estruturado em quê? É nas suas emoções? É no que você acha? É no que falaram para você? Ou você está sendo fundamentado pela palavra de Deus? Você está sendo fundamentado pela estrutura sólida de um princípio que não volta atrás. O que te sustenta, meu irmão? O que te sustenta, guerreiro, guerreira, não são o que você acha, não são as suas emoções, não é o que você sente, não é o que você anseia, não é o que você espera. O que te sustenta é a palavra de Deus. O que te sustenta é aquele fundamento que não volta atrás. É aquela voz de Deus que falou nas sagradas escrituras. É aquilo que ele fala, ele cumpre. É aquilo que ele te promete, ele vai honrar. É nessa estrutura que a gente tem que se fundamentar. É nessa estrutura que você tem que se assentar. É neste lugar que você tem que se acalmar, confiar. Você tem que confiar na palavra do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, que sabe o que está falando. Ele sabe para que ele te chamou. Ele sabe para que ele está te forjando. Ele sabe do que tem para a sua vida. Então escute mais a voz de Deus. Prepara mais o teu espírito pela palavra de Deus. Porque assim você terá algo grandioso da sua vida. Coisas que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram. É o que Deus tem preparado para você. Tem coisas que estão sendo preparadas para você enquanto você está dentro dessa arena. Talvez você está achando que os seus inimigos vão vencer essa luta. Talvez você possa estar se dizendo, você não tem mais força. Talvez você pode estar dizendo, eu não tenho coragem. Talvez você está dizendo, eu não tenho ousadia. Talvez você está dizendo, eu não tenho sabedoria. Talvez você pode estar se dizendo, eu não tenho mais a palavra de Deus. Pare e pense nesse exato momento. Deus não te chamou para você voltar. Deus não falou, Deus disse que aqueles que retrocedem não têm prazer na alma dele. Deus está dizendo que você não pode voltar atrás. Deus está dizendo que é para você ser forjado. Você entrou aqui nessa escola, foi para se preparar para algo maior que Deus tem para a sua história, para a sua vida. Não é tempo de você ficar questionando, não é tempo de você ficar murmurando, não é tempo de você olhar para os problemas, é tempo de você se fundamentar, é tempo de você se reestruturar, é tempo de você voltar àquilo que Deus te projetou, é tempo de você olhar para as Sagradas Escrituras e ver verdadeiramente aquilo que Deus tem para a sua vida. Este é o tempo. Eu quero que você entenda uma coisa. Você precisa ter disciplina nos seus horários de oração. São horários espirituais. Então, já falei sobre isso. Nós temos aí horário de 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, às 18 horas, às 21 horas, 0 horas, 3 horas da manhã. Então, o que é que acontece? Escolhe um desses horários espirituais, de portais espirituais proféticos, que são portais abertos para que você adentre em cada um deles e comece a orar. Tenha disciplina nesses horários, procure uma hora com Deus, procure estar mantendo disciplina diária com Deus, procure estar em constância na palavra de Deus. Você precisa estar constantemente voltado às Sagradas Escrituras, porque ela é a sua estrutura, ela é o seu fundamento. Você precisa ter obediência naquilo que Deus fala com você. Você não pode voltar atrás. Você precisa mesmo obedecer, mesmo sem sentir. Mesmo sem sentir, você precisa obedecer. Obedeça sem sentir nada. Apenas creia e faça o que precisa ser feito. Bora para o terceiro e penúltimo fundamento dessa aula. Como evitar quedas futuras? Como evitar quedas futuras? O princípio militar para esse fundamento de como evitar quedas futuras, quem se prepara antes da guerra sobrevive durante ela. Esse é o princípio militar. Pode escrever aí nos comentários. Quem se prepara antes da guerra sobrevive durante ela. Se eu me preparo antes da guerra, no tempo da guerra, eu vou sobreviver. A chuva, os rios e os ventos vieram para os dois, tanto para quem construiu a casa na areia, como quem construiu a casa sobre a rocha. Tanto a chuva, os rios e os ventos vieram para todos os dois que construíram as suas casas. A diferença foi a estrutura em que cada um construiu a sua casa. Então, aqui eu vou como evitar quedas futuras. Tempestade não é opcional.
Coloca isso na cabeça, guerreiro. Coloca isso na sua mente, guerreira. Tempestade é para todos. Sempre haverá um tempo de tempestade. Sempre vai haver um momento da sua história que você vai enfrentar tempestades. A gente precisa entender isso. A diferença não é quem enfrenta, a diferença é quem permanece. Todos vão enfrentar. Agora, quem permanecerá? Essa é a questão. A tempestade vai vir sobre todos. Os problemas vão vir sobre todos. De uma área ou outra, a tempestade ela está para chegar. No dia, no tempo certo, na hora certa, no lugar certo que Deus tem preparado. Mas a questão não é quem vai enfrentar a tempestade, porque todos enfrentarão. A questão é quem vai permanecer nesta tempestade. Quedas são evitadas na construção, não na crise. Por exemplo, aqui o homem ele estava construindo antes das chuvas, antes da tempestade. Então havia um homem que estava construindo a sua casa em cima da areia e havia um homem que estava construindo a sua casa em cima da rocha. Então a tempestade não estava no tempo da construção. A tempestade chegou depois da construção. Então é tempo de você construir algo agora. Então o que é que eu quero dizer nesse fundamento, nessa base para a arena? Como evitar as quedas futuras? Construa algo sólido hoje, agora, a partir de agora. Você tem que construir algo sólido. Você tem que construir algo que permaneça. Não algo que vai ser destruído. Então eu posso evitar? Posso sim. Então vamos lá. Você não decide cair na tempestade. Você decide antes. Quando? Na construção. Você precisa tomar uma decisão. Qual é a decisão? Eu vou construir algo sólido a partir de agora. E qual é algo sólido que eu vou construir a partir de agora? É fundamento na palavra. Eu tenho que me fundamentar nela. Eu tenho que construir algo antes que eu caia. Eu tenho que me estruturar agora, é agora. E como é que eu começo? Você vai dizer assim, pastor, como é que eu começo a construir algo sólido agora, antes da batalha? Como evitar quedas futuras? Como eu posso construir algo neste momento? Bom, primeira coisa, corrija as suas falhas agora, urgente. Corrija as suas falhas urgente. Aquilo que você sabe que já errou, que já falhou, corrige elas urgentemente. Procure um meio de corrigi-las. Urgente, para ontem. Tente fazer alguma coisa para corrigir de imediato. É a primeira coisa que você precisa fazer. Corrija as suas falhas imediatamente. Pastor, mas eu não tenho mais como eu resolver isso. Impossibilidades é com Deus, possibilidades é conosco. Então tem, é claro, os milagres de Deus, tem o sobrenatural de Deus, mas tem as responsabilidades humanas. Então aquilo que eu posso fazer, possivelmente nós vamos fazer. Aquilo que eu não posso, eu busco em Deus. Mas nós precisamos corrigir as nossas falhas urgentemente. A segunda aplicação para que você verdadeiramente evite quedas futuras é tratar as áreas ocultas. Aquelas áreas que ninguém sabe que você tem como erros, como deficiências, como necessidades. Você precisa tratar estas áreas urgentemente. Você pode ter um problema de pornografia que ninguém sabe e você tem inclinação. Você pode ter problema de mentira e que ninguém sabe. E se você sabe que tem, você precisa tratar isso urgentemente. Você tem problema de falsidade, você tem problema de algum tipo de uma área que você sabe. Você tem problema de falsidade, você tem problema de querer ser aceito, querer mostrar para todo mundo quem você é. Trate essa área oculta. Urgente é a segunda aplicação. Terceira e última aplicação é: fortaleça fundamentos espirituais. Você precisa fortalecer todos estes fundamentos espirituais para combater aquilo que você está enfraquecido, aquilo que você está vulnerável. O que é que você está vulnerável hoje? Você precisa verdadeiramente fortalecer com fundamentos espirituais. E que fundamentos espirituais são esses?
Você precisa ter bases sólidas na palavra de Deus. A palavra de Deus tem que te sustentar. A palavra de Deus tem que te dar direção. A palavra de Deus tem que te criar confiança no seu espírito, no seu coração, para que você venha vivenciar cada vez mais um preparo, uma base. Eu estou falando de base, eu estou falando de solidez, que para que você tenha solidez na sua vida. Aleluia! Quarto e último fundamento para que você tenha base nessa guerra que você tem. A última é preparação antes da exposição. Você precisa se preparar antes de se expor. É necessário. Olha o princípio militar para isso. Nenhum guerreiro ou guerreira vai para a arena sem treinamento intensivo. Ninguém é colocado na guerra, no campo de batalha, na arena, sem ter um treinamento intensivo. Pois é, a casa foi testada, aquela casa que foi construída na areia, aquela casa que foi construída na rocha, todas as duas casas, elas foram testadas depois de construída. Então é necessário um treinamento intensivo. Qual? Deus não expõe quem não foi preparado. Quem não foi preparado, Deus não vai expor. É necessário um treinamento intensivo. Talvez você possa estar tendo problemas na sua história, problemas que está quase tirando o seu fôlego. Isso é um treinamento intensivo pela qual Deus está fazendo com você para te expor em uma guerra maior, para ter uma vitória maior. Então Deus está treinando com intensidade naquilo que está fazendo você quase perecer, quase sucumbir, quase não suportar. Isso é um treinamento intensivo, é algo que Deus quer realizar com você. Muitos querem o sucesso, muitos querem a vitória, muitos querem o palco, mas poucos querem o processo, poucos querem a disciplina, poucos querem passar por um treinamento intensivo. Então possa ser que Deus esteja falando com você agora. Talvez Deus esteja tocando no teu espírito agora, falando de verdade, que você está sendo treinado. Isso não é para morte, isso não é para te destruir, isso não é para você ficar em vergonha, isso não é para você ficar em fracasso. Isso é um treinamento, isso é um treinamento intensivo, um treinamento para que você venha ser forjado como guerreiro, um treinamento para que você venha ser forjada como guerreira, para que você vença essa luta e você encare uma luta maior que está por vir ainda na sua vida. Outra coisa, exposição sem estrutura vai gerar destruição. Por exemplo, o homem que construiu a sua casa na areia, ele foi, no meio da tempestade, foi exposto com destruição. Por quê? Porque ele não teve fundamento, ele não teve base, ele não teve estrutura, ele não teve processo, ele não teve treinamento intensivo. Então Deus não te derruba, Deus não quer te derrubar, Deus não quer destruir a sua casa. Ele apenas permite que a tempestade revele o que você construiu. Toda essa batalha que você está vivendo vai revelar o que você tem construído. Se você tem caído, é porque a sua base ela é fraca, a sua estrutura é fraca. Você precisa se estruturar, você precisa se fundamentar, você precisa se fortalecer com os fundamentos espirituais da parte de Deus. É necessário que você viva isso urgentemente. Quais são as aplicações, pastor, para poder de verdade eu ficar aquela preparação que Deus tem para a minha vida? Como me preparar antes de eu me expor para a guerra? Quais são as aplicações que eu preciso ter? Primeiro, aceite os processos de Deus na sua vida. Você precisa aceitar, encarar. Não fuja, não reclame, não murmure, não questione. Aceite cada processo da tua história. A sua história é essa agora. Aceite esse processo, seja forjado, seja preparado, seja fundamentado para aquilo que Deus quer realizar na sua vida. A segunda aplicação para que você se prepare antes de ser exposto valorize esse tempo agora, esse tempo de formação.
Valorize esse período que você está sendo formado. Valorize esse período que você está sendo forjado pelas mãos do Senhor. Você não vai fazer o que você quer, você não vai ter o que você quer, você não vai sentir o que você quer. Você vai vai ser preparado, forjado, fundamentado neste período o que Deus quer fazer com você, o que Deus quer realizar com você. A outra coisa, ou terceira aplicação e o último, para que você se prepare antes da exposição, não se apresse a nada. Tudo tem um tempo determinado. Calma, não apresse o seu chamado. Você está sendo preparado. Para que essa agonia? Para que essa ansiedade? Para que essa inquietação? Para que esse desejo ardente? Porque eu tenho um desejo, eu quero. O tempo é de Deus. Deus tem que te preparar primeiro. Deus tem que te fundamentar primeiro, senão você vai passar vergonha. Você vai passar vexame, você vai passar fracassos. Você vai adquirir derrotas. E para levantar vai ser muito difícil. Então não apresse o seu chamado. Não apresse nada do que Deus já falou. Mas pastor, Deus já falou comigo. Calma, tem um tempo de preparação. Tem um tempo da forja. Tem o tempo do treinamento intensivo. E esse treinamento intensivo vai fazer você sofrer muito. Vai fazer você chorar muito. Deus vai retirar muitas coisas da sua vida. Deus vai transformar muitas coisas dentro de você para te entregar aquilo que Deus já colocou no seu coração. Aquilo que Deus colocou no seu coração ainda está cedo de acontecer, porque Deus tem que te preparar. Deus tem que te forjar, Deus tem que te fundamentar, Deus tem que te estruturar. Preste atenção, é algo maravilhoso. Deus está levando uma geração de guerreiros nesse momento. Deus está levantando um povo, um remanescente, uma geração de guerreiros e guerreiras não emocionais, isso mesmo. Mas uma geração de guerreiros e guerreiras estruturados, fundamentados, que estão prontos para lutar, com fundamento, que não questiona a fé, que não questiona o agir de Deus, não questiona as perdas, não questiona os fracassos, está sempre em prontidão para poder viver e ser alicerçado na estrutura que Deus tem, porque Deus não está convocando, Deus não está preparando pessoas frágeis, Deus está preparando pessoas firmes. Eita, aleluia. Deus não está preparando pessoas que não são estáveis. Deus está preparando pessoas inabaláveis. Talvez esteja falando isso com você. A tempestade vai vir, meu irmão. A pressão vai aumentar. O vento vai bater. Mas só permanece quem construiu na rocha. Só permanece quem construiu na rocha. A pergunta não é se você vai enfrentar a guerra. A pergunta é: sua estrutura vai suportar? Vou perguntar de novo. A pergunta não é se você vai entrar na guerra. A pergunta não é se você vai enfrentar essa adversidade, essa batalha, essa luta que você está enfrentando. Não, a pergunta não é essa. A sua estrutura vai suportar essa luta? A sua estrutura vai suportar esta guerra? A sua estrutura está suportando o que você está vivenciando agora? Se a sua estrutura não está suportando, se permita ser forjado por Deus. Se permita ser preparado pelo Senhor. Ser estruturado com fundamento sólido, poderoso, grandioso da parte de Deus. De verdade, se você, nesta hora, eu quero te fazer uma chamada agora. Se nesta hora você quer deixar de ser uma pessoa emocional, ou um cristão emocional, ou um guerreiro emocional, uma guerreira emocional, e se tornar a partir de agora um guerreiro, uma guerreira estruturado, se inscreva. Aqui não é escola de motivação. Aqui não é lugar
de motivação. Aqui é um centro de treinamento espiritual. De verdade. Aqui você vai aprender a ser forte. Aqui você vai aprender com a palavra de Deus que existe um Deus que levanta um homem e uma mulher para enfrentar coisas que nunca o universo pensou que ia enfrentar. Aqui você vai se tornar um guerreiro, uma guerreira inabalável. Então chegou a hora de você construir a sua base. Chegou a hora de você estruturar com fundamento. Porque, de verdade, o campo de batalha não perdoa estruturas fracas. O campo de batalha, a arena, as guerras, as lutas, não perdoa quem tem estrutura fraca. Passa por cima igual um rolo compressor, de verdade. Pois a tempestade ela não vai destruir você. Ela só revela a estrutura que está vivendo com você. Quem não constrói no secreto, meu amigo, desaba no público. De verdade, disciplina é o que sustenta o guerreiro quando a emoção acaba. Você não cai na crise, você cai na falta da crise. Deus não te expõe antes de estruturar. Se você deseja de verdade estar conosco nessa escola de guerreiros, de guerreiras, ser estruturado, ser fundamentado, se você sente que de verdade isso é para você, se você sente que as suas lutas estão grandiosas a mais do que você, e você precisa ser estruturado, e se precisa ser fundamentado pela palavra de Deus, aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Essa é a escola de que você vai ser fortalecido. Aqui eu vou te ensinar a se manter firme. Eu não estou dizendo que aqui você não vai ter problemas, que aqui eu não vou falar que você vai ter isenção de problemas. Aqui eu não vou dizer para você que você a partir de hoje a tempestade não vai passar na sua casa. Não. A questão não é a tempestade, problemas, adversidades, impossibilidades, questões financeiras difíceis, problemas de saúde. Não, nada disso. Aqui eu vou te ensinar como se comportar diante delas. Que estrutura deve se ter? Que base sólida você precisa sustentar para viver os teus dias de lutas de guerra? Mas aprende uma coisa, você chegou no lugar certo. Se você se sente essa pessoa que foi chamada para isso, foi escolhido para isso, e você que já está aqui inscrito, não deixa de dar um like. E se você está aqui e não é inscrito, se inscreva, porque aqui todas as terças e quintas eu estou trazendo aula para você às 20 horas. Aulas específicas, te fundamentando, te estruturando, para que você aprenda de verdade. E se você tem dúvida, e se você quer um tema que fale mais sobre as suas lutas, mais sobre as suas guerras, coloca nos comentários aí. Coloca os seus comentários como se proceder em determinadas lutas, em determinadas guerras, que eu vou estar trazendo vídeos específicos baseados nas suas petições, nas suas necessidades. E se você conhece pessoa que tem um chamado de guerreiro, chamada de guerreira, compartilhe este vídeo para que ela também venha ser alicerçada com esta aula, ser alicerçada com essa escola. Aqui nessa escola você não paga nada. Aqui nessa escola você aprende de graça. A única coisa que eu peço é que você compartilhe esses vídeos, se inscreva e dê o like para que o YouTube reconheça a autoridade dessas aulas. Que Jesus Cristo continue te abençoando. Amém.